Você vai abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 8, é isso? 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos estudando as duas cartas de Paulo verso a verso, nesse ano de 2023. E o capítulo 9 é um capítulo no qual o apóstolo Paulo defende o seu apostolado. Muito bem. E uma pergunta que nós devemos nos perguntar é: o que motivou esse capítulo? Porque o assunto é esse, é Paulo defendendo o seu ministério como apóstolo. Mas por que Paulo fez essa defesa? Nós sabemos que quando o apóstolo Paulo deixava uma cidade e ia para outra fundar uma igreja, chegavam os inimigos, os adversários de Paulo naquela cidade de onde ele havia saído. E esses inimigos tentavam desqualificar Paulo. Eles diziam, primeiro, Paulo não é apóstolo de verdade, porque ele não esteve entre os 12 que andaram com Jesus. Então os 12 foram Mateus, João, Filipe, Tomé, Bartolomeu, estes são os apóstolos de verdade. Paulo não estava entre eles. Eles também diziam, o Paulo não manda as pessoas guardarem a lei. Ele diz que você pode ser crente sem guardar o sábado, sem circuncidar, comendo carne de porco, e isso está errado. E outra coisa, se ele fosse apóstolo de verdade, ele receberia sustento das igrejas, porque os outros apóstolos recebem. Quando Paulo estava presente na igreja, ele rebatia essas acusações, mas os seus adversários normalmente esperavam ele ir embora para chegar e acusá-lo, e os crentes novos que estavam ali ficavam confusos. Daí a necessidade de Paulo precisar defender o seu apostolado. Nos versículos 1 a 3, ele apresenta as suas credenciais. E ele diz, 3 provas de que eu sou apóstolo. Primeiro, eu sou livre, pela graça de Deus. Então, estas questões da lei, que eu não procuro impor aos gentios, refletem o fato de que nós não estamos debaixo da lei. Segundo requisito, eu vi Jesus sim, porque para ser apóstolo tinha que ter visto Jesus ressuscitado, essa era uma condição, tinha que ser uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. E Paulo disse, eu vi o Senhor, porque Ele apareceu para mim. Assim como Jesus ressuscitado apareceu para Maria Madalena, apareceu para Pedro, para João, Ele apareceu para mim, ainda que lá no caminho de Damasco. E terceiro, a prova de que eu sou apóstolo são vocês. Porque eu plantei uma igreja, a igreja cresceu, então se tem alguém que não tem direito de duvidar de que eu sou apóstolo, são vocês. Isso está nos versículos 1 a 3, eu vou ler. Não sou eu livre, não sou apóstolo, não vi eu a Jesus nosso Senhor, não sois vós obra minha no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós o sou, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me acusam. Entendido? Então, aquelas 3 razões. Eu sou livre, eu vi o Senhor e vocês são a prova de que o Senhor me usa, de que Deus tem abençoado. Eu não sou uma farsa, eu não sou uma fraude. Mas Paulo ficou devendo você responder a terceira acusação. Se você é mesmo apóstolo, por que você não recebe sustento? Paulo, quando chegou lá em Corinto, ele fazia tendas.
Ele providenciava o seu sustento. Outras igrejas abençoavam Paulo com ofertas, como, por exemplo, a igreja dos Filipenses, mas lá em Coríntios isso não aconteceu. Agora Paulo vai usar um texto até um pouco longo, do verso 4 ao verso 15, para explicar por que ele não aceitava dinheiro, ele não aceitava que os coríntios pagassem as contas dele. Paulo começa dizendo que não é que isso estivesse errado. Todo apóstolo tem o direito de receber sustento para si e para a sua família. Esse sustento das igrejas. Jesus Cristo disse: digno é o obreiro do seu salário. E o fato é que Pedro, outros apóstolos e os irmãos de Jesus faziam uso desse direito. Paulo diz então de Pedro e da sua esposa. Então Pedro não tinha só sogra. Lembra que Jesus curou a sogra de Pedro? Aqui a gente fica sabendo que Pedro não tinha só sogra, Pedro tinha esposa. E Pedro levava a esposa nas suas viagens missionárias. Os outros apóstolos faziam isso. E Paulo também cita os irmãos de Jesus, porque os irmãos de Jesus se converteram depois da ressurreição de Jesus. Tiago foi irmão de Jesus, Judas, que escreveu a cartinha de Judas, foi irmão de Jesus, e eles então viajavam levando a palavra de Deus e eram sustentados. Paulo diz que não tinha nada de errado nisso. E aí Paulo vai usar 5 exemplos para justificar que o missionário, o apóstolo, o pastor sejam sustentados pela igreja. Paulo vai falar sobre o soldado, que se vai à luta é sustentado pelo seu rei ou pelo seu governo. O vinhateiro, que se plantou a vinha, vai comer a uva. O pastor, que se cuidou do rebanho, vai beber o leite. Até o boi, que se está debulhando, não deve ser amordaçado, deve comer daquilo que está debulhando. E o sacerdote, que oferecia sobre o altar, mas parte do sacrifício ia para a alimentação do sacerdote e da sua família. Então Paulo utiliza esses exemplos para justificar que quem vive do evangelho deve comer do evangelho. Isso é bíblico. É muito bom quando a igreja pode sustentar financeiramente o pastor, o ministro, o missionário, porque assim ele tem tempo para se dedicar à obra. Se o pastor não puder ser sustentado pela igreja, ele vai fazer a obra. Entretanto, ele vai ter que dividir o seu tempo com a atividade profissional para manter a sua família. E com isso a igreja acaba saindo perdendo. Sempre que possível, é melhor que o obreiro seja sustentado pela igreja. Então, se isso está certo, Paulo, por que você não faz uso desse direito? E aí Paulo diz, porque eu não quero ser acusado de ser interesseiro e assim dar motivo de escândalo. Em algumas igrejas, Paulo aceitava ajuda financeira. Eu já citei aqui o caso da igreja de Filipos, que continuou abençoando Paulo, mesmo depois que ele já tinha partido. A igreja de Tessalônica continuou abençoando Paulo, mesmo depois que ele já tinha partido, e muitos anos depois. Mas, quando Paulo entendia que receber um salário, um auxílio financeiro, poderia escandalizar naquela cultura, Paulo preferia abrir mão de um direito para não causar escândalo. E, infelizmente, parece que esse era o caso dos coríntios. A gente sabe que os crentes de Corinto eram os crentes meio complicados. Não é, meus irmãos? Então, Paulo viu, olha, se eu fizer aqui o uso do meu direito como apóstolo, isso vai dar falatório, e eu não quero ouvir conversinha, então deixa eu ficar fazendo as minhas tendas e outros irmãos me ajudando financeiramente. Paulo, entretanto, teve essa atitude tão bonita, sendo questionada pelos seus adversários.
Vou ler agora os versos, mas você já vai saber que é disso que está se tratando o texto. 4 a 15. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Cefas é Pedro, é o mesmo nome, só que em língua diferente. Ou será que eu e Barnabé apenas não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura digo isto eu apenas como homem? Ou não diz a lei o mesmo? Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando ele debulha. Porventura está Deus cuidando dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Com efeito, é por amor de nós que está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de participar do fruto. Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, por que não nós, com mais justiça? Mas nós nunca usamos deste direito. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que servem ao altar participam do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas tenho usado, e nem escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Então Paulo disse: eu estou justificando porque eu não recebi, e também não estou pedindo para receber. Porque para mim é importante estar zelando pelo testemunho. A gente lembra que na quarta-feira passada, Paulo falou sobre a necessidade de evitar os escândalos. Enfim, ele estava preocupado em dar um bom exemplo, em ser irrepreensível. E essa é uma boa atitude de liderança. Charles Swindoll, um autor cristão, diz que quando uma pessoa em posição de liderança dá o exemplo, raramente ocorrem problemas por parte daqueles que são por ela liderados. Eu acho que essa atitude de Paulo, ela deve chamar a atenção dos líderes cristãos dos nossos dias. Eu me lembro que quando o Papa Francisco I veio ao Brasil, chamou muito a atenção positivamente a maneira simples como ele veio. Veio em avião de carreira, desceu do avião carregando a própria bagagem. O carro no qual ele embarcou era um carro simples. E essa atitude contrastou com a atitude que nós vemos hoje em certos pastores e líderes evangélicos, que andam de Rolls Royce, que têm o próprio jatinho, e que dizem que isso é sinal de bênção de Deus. Eu me lembro de um paciente, na época eu estava no consultório, atendia como psicólogo, que disse que a esposa ia se arrepender de ter separado dele, porque ele tinha entrado para a igreja, ele ia chegar a pastor, e que quando ele chegasse a pastor, ele ia parar de Mercedes na frente da casa dela. E aí quem não ia querer saber dela era ele. E eu pensei comigo mesmo, né? Sabe de nada, inocente. Pastor andando de Mercedes. Mas infelizmente é essa imagem que alguns obreiros têm passado e até alimentado, fazendo com que indivíduos queiram vir para a igreja atrás de riquezas financeiras e com que outros se afastem da igreja escandalizados com essa atitude. E eu não posso tirar a razão.
Então Paulo estava deixando aqui um exemplo para nós. Sim, digno é o obreiro do seu salário. Sim, as igrejas devem sustentar dignamente os seus pastores, mas não, o evangelho não é fonte de lucro. E ele deixou-nos este exemplo precioso como líder cristão. E aí Paulo vai dizer por que ele fez isso. Versos 16 a 18. Qual a motivação de Paulo? Ele diz que todo apóstolo, ou pastor, ou missionário, é alguém que recebeu uma ordem. A ordem de pregar o evangelho. E ele pode fazer isso de duas maneiras, com alegria ou por obrigação. Paulo preferia pregar o evangelho com alegria e fazer isso até mesmo gratuitamente. Eu recebi essa incumbência. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Então eu posso cumprir a minha ordem de má vontade ou com alegria. Eu escolhi fazer com alegria. Em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria o ministério que eu recebi de dar testemunho do evangelho, da graça de Deus, diz ele lá no livro de Atos. O que ele diz aqui, nos versos 16 a 18? Vamos ver? Pois se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Se, pois, o faço de vontade própria, tenho recompensa. Mas, se não é de vontade própria, estou apenas incumbido de uma mordomia. Logo, qual é a minha recompensa? É que, pregando o evangelho, eu o faça gratuitamente, para não usar em absoluto do meu direito no evangelho. Então Paulo está explicando a sua motivação e por que ele está gastando tanto tempo nisso. Porque ele precisava rebater as acusações dos seus inimigos, dos seus adversários, que usavam isso como argumento contra ele. A gente pode achar até que é bobagem, mas esse argumento foi tão usado contra ele, que Paulo vai retomar o assunto na sua segunda carta aos Coríntios. Quando a gente chegar lá em 2 Coríntios, a gente vai encontrar ele tratando do mesmo assunto mais uma vez. Nos versículos 19 a 23, Paulo explica o seu comportamento. Paulo, alguém poderia dizer, se lá na igreja de Filipos, se lá na igreja de Tessalônica, você aceitou que os irmãos pagassem as suas contas, por que aqui em Corinto você não aceitou? E aí Paulo vai dizer, gente, é o seguinte, eu tenho um objetivo. Tudo o que me ajuda a alcançar esse objetivo, eu abraço. Tudo o que me atrapalha de alcançar esse objetivo, eu ponho de lado, mesmo que seja meu direito. Porque o que eu quero é alcançar o meu objetivo. Que objetivo era esse? Ganhar almas para Cristo. Então Paulo vai dizer, pessoal, eu me fiz de tudo para todos. O que isso significa? Primeiro, que Paulo procurou pontos de contato. Sempre que Paulo ia falar do evangelho, ele queria saber assim, de onde eu começo? Normalmente Paulo chegava numa cidade, e o primeiro lugar onde ele ia pregar era na sinagoga. O que ele fazia? Lia a Bíblia e explicava, porque estava entre judeus, esse era o seu ponto de contato. Mas quando Paulo chegou em Atenas, não havia judeus no Areópago. Então Paulo nem abriu a Bíblia, porque não ia servir de nada para aquele povo. Se você se lembra, lá em Atenas, Paulo começa o seu discurso citando autores gregos, citando poetas pagãos, que eram conhecidos, respeitados e cridos pelos gregos, pelos atenienses. Então é isso que Paulo está dizendo, eu me faço de tudo para todos. Eu acredito que se Paulo fosse evangelizar na praia num domingo de manhã, ele não vestiria terno.
porque isso não seria um ponto de contato. Não quero escandalizar ninguém, mas eu acho que se Paulo vivesse hoje e fosse evangelizar lá na praia de Camburi, ele colocaria uma bermuda, uma camiseta, um bonezinho, e ia lá falar de Jesus para quem estava na praia. É disso que ele está falando. Segundo, isso significa que ele também evitou escândalos. Quando ele diz, eu me faço de tudo para todos. Se eu chego nessa cidade, e nessa cidade as pessoas ficam escandalizadas com o comer carne, o que eu faço? Não como carne. Se nessa cidade as pessoas ficam escandalizadas com alguma atitude, não é que a atitude esteja errada, eu estou no meu direito, eu não faço aquela atitude porque eu tenho um objetivo. Ah, pastor, é isso que significa ser tudo para todos? Sim. Não significa ser Maria vai com as outras ou sacrificar partes essenciais do Evangelho. Tem gente que confunde. Tem gente que diz, eu me fiz de tudo para todos. Então, eu tenho que me juntar com a galera e fazer o que todo mundo faz. É o chamado crente chuchu. Você já ouviu falar do crente chuchu? Tem o crente chuchu e tem o crente giló. O giló, você colocou ele na comida, você vai saber que ele está ali. E nem todo mundo gosta, porque ele tem um amarguinho. Agora, o chuchu é uma bênção, porque ele pega o gosto do que você colocar lá. Imagina que você quer fazer um camarão. Camarão é caro. Qual é a solução? Taca chuchu. E tem gente que faz isso, não tem? Dona de casa, vamos fazer isso. Então, aquele prato gostoso, bota lá uns 3, 4 camarões e taca chuchu. Tem o crente chuchu. É aquele crente que pega o gosto de onde ele está. E aí eu me faço de tudo para todos. Está todo mundo rindo daquela piada indecente, eu vou rir também. Está todo mundo bebendo, eu vou beber também. Está todo mundo cantando funk, letra imoral, indecente, eu vou cantar também. Não é disso que Paulo está falando, não. Ser tudo para todos não é ser Maria vai com as outras. E muito menos abrir mão de pontos essenciais do Evangelho. Esclarecido isso, pessoal? Porque tem gente que confunde. Vamos ler então os textos, que são os versos 19 a 23. Ali Paulo diz o seguinte: pois sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. E aí, para terminar, nos versículos 24 a 27, Paulo declara o seu objetivo, o seu alvo. E ele vai falar sobre algo precioso, que é o galardão. E ele vai usar uma ilustração. Eu acho muito interessante as ilustrações de Jesus e as ilustrações de Paulo. Jesus cresceu na roça. Ele era de uma cidade pequena, Nazaré. Jesus era da zona rural. Então as histórias de Jesus, as parábolas, são da roça. Jesus fala sobre o menino que foi embora da fazenda. Jesus fala sobre a semente que foi lançada e frutificou, sobre a semente que o passarinho comeu. Paulo não. Paulo era um menino da cidade. Ele cresceu numa cidade grande, importante, que era a cidade de Tarso. Então as ilustrações de Paulo são o uniforme dos soldados, a armadura da fé, os Jogos Olímpicos, que o pessoal assistia na cidade, tinha corrida, tinha luta.
Isso é muito interessante. E Paulo vai usar então uma ilustração que ele conhecia bem e que os ouvintes conheciam também bem, que eram os jogos. Havia os Jogos Olímpicos naquela época e também outros jogos lá em Corinto. Havia jogos que as pessoas iam assistir, tinha a corrida, tinha a luta. E aí Paulo vai dizer, se você entra na corrida e você quer ganhar a medalha, você tem que levar a sério. Se você entra na luta e você quer ganhar a medalha, você tem que levar a sério. Eu levo a sério o meu ministério, diz Paulo. E eu espero que vocês façam o mesmo com a vida cristã de vocês, para vocês ganharem a medalha, o prêmio, a coroa. E aqui eu preciso dar uma explicação. Nesse ponto, Paulo não está falando de salvação, ele está falando de galardão. Coroa é prêmio, é galardão. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, é o prêmio. Salvação é pela graça, galardão é por merecimento. E Paulo então está falando aqui sobre o galardão que vai receber no céu o servo fiel. E vamos ler os versos 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é o que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Porque todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível. Sabe qual era o prêmio do primeiro lugar na época de Paulo? Uma coroa de folhas. Então, o vencedor, eles faziam uma coroa de louros e colocavam na cabeça do vencedor. Imagina, era uma honra, mas depois de uma semana, como é que estava aquela coroa? Ele está dizendo isso aqui. O pessoal dá o máximo para alcançar uma coroa corruptível, de mato, que vai murchar. Nós, porém, vamos receber uma coroa incorruptível, eterna, lá no céu. É por isso que eu corro, não como indeciso. É por isso que eu combato, não como quem bate no ar. Pelo contrário, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Então, Paulo tinha uma razão para agir como ele agia. E nós? Será que nós estamos lutando por lutar? Estamos correndo por correr? Ou queremos alcançar o prêmio? Um outro autor cristão, Ken Davis, diz que as pessoas que vivem com prazer são homens e mulheres que têm propósitos definidos. Para essas pessoas, a vida é muito mais do que simplesmente reagir ao que aparece. É o veículo para realizar alguma coisa significativa. Paulo era um homem feliz, não porque ele não tivesse problemas, mas porque ele tinha um propósito. Quando você esquece o seu propósito, você perde a felicidade, a satisfação, o contentamento. Imagine um atleta. Cadê Zezinho? Imagina um atleta, corredor de maratona. Ele acorda que horas? 4 da manhã, 5 da manhã. Isso. 4:30 tá bom. Acorda 4:30, está todo mundo na cama, ele vai lá para o frio, correr. Aí, tem que cuidar da alimentação, tem que dormir cedo. Enquanto está todo mundo assistindo o jogo, ele foi dormir mais cedo porque ele tem que acordar mais cedo. Enquanto está todo mundo dormindo, ele está acordado porque ele tem que correr. Que alegria há nisso! É a alegria do objetivo, do propósito. Assim é a vida do cristão. Se você não tem um objetivo, se você não tem um propósito, você vai levando a vida empurrando com a barriga. Você é um crente mais ou menos, mais para menos que para mais. E quando você não tem aquilo que você gosta, você fica frustrado.
Paulo podia dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele tinha uma razão, um propósito, um objetivo. Ele queria servir a Deus, ele queria ser coparticipante do Evangelho, ele queria ganhar almas. Então, irmão, abraça o teu objetivo, vai para a corrida, sobe no ringue, se sai bem, porque a coroa que você vai receber é muito mais bonita e valiosa do que a coroa que recebiam os atletas e até recebem os atletas nos dias de hoje. Amém? Fica para nós a lição e o desafio. Próxima quarta-feira, 1 Coríntios 10. Vigiando sempre contra o pecado.